Oi, meu nome é Felipe Eloy, sou professor de arte pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, doutorando em artes pela Unesp. Eu estou fazendo curso de especialização em educação especial na perspectiva inclusiva pelo SENAC, fazendo um curso de graduação em ciências da religião pela Uninter, um curso de pedagogia hospitalar pela Unimais. Eu quero conversar com vocês sobre um relato de experiência que eu tive atuando no CIEJA, a professora Rosemarie Frasson, ainda nesse ano. Nesse ano de 2022, eu fui escolhido, por falta de opção também, como um dos orientadores do Grêmio Estudantil no CIEJA, a professora Rosemarie Frasson. Eu estava desenvolvendo um projeto junto com um colegiado de estudantes, um grupo de estudantes, aí tem o nome de alguns deles, e dentro das exigências e obrigação do Grêmio Estudantil, tinha as dimensões. As dimensões são várias, São interpessoal, cultural, política, e cada grupo de estudante ou estudante deveria atuar de forma ativa coordenando dessas comissões. A gente priorizou e focou em valorizar algumas em detrimento das outras. E as duas principais que a gente focou de imediato foi a cultural e a interpessoal. Desculpa, não é interpessoal, é relacional o nome da dimensão. Mas eu já vou falar daqui a pouco sobre essa, que é a mais relevante para nós. A dimensão cultural, no caso, a gente decidiu em conjunto com os estudantes, eu estava como professor orientador, que na dimensão cultural o colegiado do Grêmio Estudantil ia se esforçar para promover a participação em concursos de chamada pública, ia fomentar a participação dos membros da escola, dos estudantes, em vários tipos de eventos. A gente conseguiu fazer isso em alguns estudantes participaram de formação, inclusive fora com atores sociais da cidade, no Memorial da Resistência e na própria formação que a Secretaria Municipal de Educação oferecia para os membros do Grêmio Estudantil. Dentro da dimensão cultural, quem que estava cuidando era a Carmozina, e não participou tanto porque ela não queria, mas teve uma participação do restante dos estudantes, que compensou essa falta. Então, a gente fez a inscrição em alguns concursos que estava aberto da prefeitura, que foi o Parlamento Jovem e o 12º CIT, que eu vou falar daqui a pouco para vocês o que é. A dimensão relacional, o Grêmio Estudantil, junto comigo, a gente decidiu o quê? Que a gente ia focar principalmente em fomentar a relação interpessoal entre os estudantes com deficiência e os demais estudantes sem deficiência. Para isso, a gente buscou firmar parceria junto com as professoras do PAE, professora Vanessa Lília de Oliveira Nunes, que atua em 2 períodos lá no CIEJA, e a professora Verônica Urbani Souza. A professora Verônica, ela teve pouco contato com os membros do Grêmio por causa do horário, e quem teve a atuação maior foi a professora Vanessa. A questão relacional tinha como principal objetivo, promover o protagonismo e as discussões juntos. Os estudantes que não tinham deficiência precisavam entender, interagir melhor com os estudantes com deficiência, porque a gente notou que tinha um certo tipo de exclusão e segregação. E foi a partir da junção dessas duas dimensões, junto com a política, eu não sei se pode falar sobre a questão política, que tudo isso é política, tudo isso envolve política, inclusive ter um Grêmio Estudantil na escola. Foi a partir dessa junção que a gente fez o relato que eu observei, que foi a parceria com a professora Vanessa para promover a inscrição dos estudantes no prêmio 12º Prêmio de Educação do Trânsito. Acho que agora não precisa mais mostrar minha cara, porque eu vou falar meio corrido sobre o que foi o prêmio CIT.
O Prêmio CET é uma iniciativa da CET, que é a companhia que cuida do trânsito na cidade de São Paulo. Eles promovem um prêmio já, a 12ª edição, para várias categorias, e uma das categorias é os estudantes. E dentre os estudantes da rede. Cada categoria tem um tipo de premiação e participação. Eu participei como pesquisador na categoria artigo científico ou produção científica. Alguns professores, não no caso do CIEJA, poderiam participar com a escrita de crônicas. E os estudantes teriam que escrever frases de efeito. Eu quero ler as frases que os estudantes escreveram, junto com a ajuda da professora Vanessa Lilian, que eu não ajudei nessa parte, mas eu quero ler as frases. Cuidado, amarelou. Quem tem pressa para morrer ou matar. Essa é a frase do Sátiro, Alves de Souza Neto. Depois tem mais algumas frases aqui. Não fique no celular quando está dirigindo. Renan de Lima Oliveira. Se não atravessar na faixa, sua vida está por um fio. Silvanino Nascimento de Santana. Na faixa, espere o carro parar. Robson Contigo. Não corra para não morrer e não matar. Maria da Glória Silva, nossa querida estudante mais idosa da escola. A vida é mais importante se beber, não dirija. Antônio Paulo, Camelo da Silva Filho. Dirija com cuidado, não brinque com a sorte ou a vida. Não mexa no celular no trânsito. David escreveu. Pare e pense. Sofia Guimarães Matos, a presidente do Grêmio. Seja você um exemplo no trânsito, atravesse na faixa. Silvanino Nascimento de Santana. Você sabia que sua pressa pode ser a destruição de sua vida? Não atravesse fora da faixa. Dê valor à sua vida e ao próximo, ok? Fica a dica. Silvanino Nascimento de Santana. O ônibus está cheio. Calma, pô. Felipe Caria. A vida é uma só. Ela passa, não volta. Felipe Caria. Ande com segurança. Não arrisque sua vida e a do outro. Felipe Caria. É importante a vida dos dois. Felipe Caria. E escutar música no celular? Pode. Não pode trocar a música no trânsito. Pedro Horácio. Siga, respeitando as leis. Atenção com a direção perigosa. Pare com as regularidades. Ana Caroline Marques de Souza. Os outros estudantes acompanharam a produção, mas não efetivaram a inscrição. Esses são os estudantes que efetivaram a inscrição, junto com o apoio da professora Vanessa Lili. Para vocês terem uma ideia de como foi as aulas ministradas pela professora Vanessa Lili, vou colocar um trecho que eu gravei. Se tiverem dúvida, acesse o link, por favor. A cidade grande trouxe muito ônibus. O que mais que dá para falar sobre trânsito? Quando a gente começou a aula, nós começamos a falar. Hoje vamos falar sobre o trânsito, porque nós vamos participar de uma campanha? Uma campanha do CET, que vamos pensar como é o nosso trânsito, o trânsito da cidade de São Paulo. E aí, o que mais? Tem muita perua, a Robson já falou que tem muito carro, o Pedro falou que tem que olhar para atravessar, o Robson agora falou que tem moto, tem muita moto em São Paulo. A pandemia aumentou ainda mais o número de motoqueiros. E como que é a vida dos motoqueiros no trânsito? É muito corrido. Se é muito corrido a vida do motoqueiro no trânsito, ele anda devagar? Não. Como é que ele anda? Ele anda rápido. Isso causa problemas? Ou causa soluções? Ou causa os dois? Também não sei. Problema? Que tipo de problema? Cai a moto, se machuca. Cai moto, se machuca, ou seja, tem muitos acidentes com moto. Por fim, a gente acabou percebendo que a prática educativa iniciada a partir da parceria conseguiu evocar conceitos relacionados ao currículo e território do Arrojo, atender alguns marcos legais. A gente conseguiu fazer um projeto relacionado com
aprendizagem a partir do projeto e fez finalmente o que a professora sempre quis, que era trabalhar com o colaborativo no AE. Para as considerações finais, eu acho que é mais adequado que eu leia o trecho que eu escrevi, né? Então, coloquei assim lá: a experiência colaborativa ou aula experimental, se preferir, desenvolvida para a criação de frases pelos estudantes do Grêmio Estudantil, em parceria com a PAE Vanessa Lilia, traz à tona dois verbetes de interesse do pesquisador Jacques Marteau: a equipe educativa e as situações educativas. Dentre as explicações de que o Marteau pensa ser uma equipe educativa, a que mais interessa para essa pesquisa é a seguinte: o trabalho em equipe supõe a aceitação por todos os seus membros de um questionamento que permita abordar a problemática de todas as pessoas acompanhadas e interrogar as práticas para avaliar a pertinência dos projetos, estratégias, atitudes e recursos utilizados. Os lugares, papéis e modos de inteligibilidade de cada parceiro devem passar por uma situação de conflito que permita restituir aspectos diferentes das capacidades, potenciais, dificuldades e dinâmicas da pessoa acompanhada, reabrindo numerosas possibilidades em seu jogo de relações diferentes com cada um. A situação de conflito pode ser notada no tom das falas e nas conversas paralelas entre a equipe de profissionais envolvidos na aula. Vanessa Lilia e Felipe Eloy, tom intrinsecamente relacionado com a área de atuação. De um lado, uma professora sedenta por parcerias e outras e aulas colaborativas. Atua de forma seminal a partir de sua experiência como pedagoga, treinada na interdisciplinaridade. Do outro lado, o professor especialista, petulante e entusiasta, teima em não abrir mão do caráter libertário e questionador da aula de arte. Ela diz ao estudante: vem, me dá sua mão, que eu te ajudo a caminhar. Ele: vai, estupício, pula do ninho e voa sozinho. Juntos, como que numa dança de cede aqui, que eu cedo lá, fizeram justamente o que Marteau defende: passar por uma situação de conflito que permita restituir aspectos diferentes das capacidades potenciais, dificuldades e dinâmicas da pessoa acompanhada, reabrindo numerosas possibilidades em seu jogo de relações diferentes. Por vez, acerca do verbete 2, situações educativas, o ponto-chave da explicação de Marteau é: uma situação não é educativa em si mesma. No entanto, pode se tornar educativa se proporcionar a oportunidade de uma nova elaboração de sentido e de capacidade para o ou os parceiros dessa situação. Algumas situações conhecidas por sua riqueza de solicitações são constituídas como dispositivos próprios para permitir elaborações particularmente pertinentes com relação às problemáticas das pessoas que estão de vivê-las. Ou seja, a publicação do edital para premiação ou interesse de estudantes, gremistas ou não, em participar de tal premiação, não é uma situação educativa por si. Tornou-se educativa graças a uma nova elaboração de sentido e de capacidade para o ou os parceiros dessa situação, a saber, a professora Vanessa Lilia de Oliveira Nunes e o professor Felipe Eloy Teixeira Albuquerque. Uma única aula foi capaz de evidenciar um conjunto de teoremas e teorias educativas que constata e torna inquestionável a capacidade de estabelecer intersecções entre os saberes formais, currículo prescrito, e informais, currículo oculto real. Perceber a magia da educação, suas conexões e a atuação de seus atores sociais são quase tão belas quanto presenciar a professora Vanessa Lilia de Oliveira Nunes em ação, ou qualquer outra pessoa realizando com paixão aquilo que ama fazer. Esse ensaio, em forma de elogio acadêmico, serve tanto para demonstrar que é possível criar meios para se educar para o convívio saudável no trânsito, a partir da própria convocatória, premiação, como também para reforçar a tese: o ensino colaborativo é possível, e em qualquer contexto possível. Por fim, agradeço a atenção de todos e essa é a nossa bibliografia. Muito obrigado!